Paz do Senhor, os irmãos, amém? Chegamos aí a mais uma quinta-feira, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos estar orando para a gente estar iniciando a ministração dessa tarde, amém? Perdão, dessa noite, né? Estou gravando à tarde. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, examinando e aprendendo mais das Suas Escrituras. Que Teu Santo Espírito possa falar com cada um dos irmãos que estarão assistindo esse vídeo, que estarão sendo alcançados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Bom, queria conversar com os irmãos hoje sobre uma passagem bíblica que também é bem conhecida, né, pela maioria. Então, fica até fácil de a gente conseguir aí falar com os irmãos, porque a maioria conhece, se não leu, já ouviu falar em algum momento sobre a história de um homem chamado Gideão. Então, eu queria ler alguns versículos com os irmãos, que está lá em Juízes capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 14. Amém? Diz assim, ó. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, a história desse homem chamado Gideão, um homem simples, humilde, de uma tribo chamada Manassés, né? A família dele não era uma família importante dentro da tribo de Manassés. Então, Gideão era um homem do campo, era um homem da roça, um homem simples. Não tinha grandes estudos, não tinha grande fortuna, não era uma família que tinha um status social dentro da comunidade, era um homem comum. E aí o anjo do Senhor aparece para ele e diz: Olha, você é o cara que vai livrar Israel das mãos dos midianitas, porque os midianitas estavam assolando, né, Israel. Toda vez que Israel plantava, os midianitas vinham como um gafanhoto e dilacerava toda a plantação, tudo que Israel tentava construir, eles destruíam. Então, Israel clamou ao Senhor e o Senhor trouxe a resposta através da vida de Gideão. Mas Gideão, sendo um homem simples, um homem, né, sem posses, ele se propõe a duvidar daquilo que o anjo do Senhor estava colocando para ele. Então como eu vou fazer isso? Né? E como a maioria de nós, Gideão comete um erro logo no começo, né, dessa conversa com o anjo do Senhor, e o próprio Senhor propriamente, né? Ele transfere a responsabilidade do sofrimento de Israel para o Senhor, ou seja, o Senhor que nos entregou nas mãos dos midianitas. Só que a história não é bem essa, porque Israel, né, já estava adorando a outros deuses, né? Tinha lá o templo de Baal na cidade de Manassés. Depois o anjo do Senhor vai lá e fala para ele ir lá e derrubar, ele vai lá e derruba, e os homens da cidade tentam matá-lo, mas o pai dele impede. Então Israel estava completamente fora da presença de Deus, e por causa dessa distância da presença de Deus, eles acabaram sendo assolados pelos midianitas. E não Deus entregou Israel aos midianitas porque quis. Não foi isso. Foi porque Israel vacilou, mais uma vez. Mas eles se arrependeram. Então Deus ele propõe a Gideão, apresenta uma proposta a Gideão. Gideão, você vai ser o cara que vai livrar o povo. E entenda, irmãos, que Deus ele não falou como ele vai fazer, ele só falou o que vai fazer. O que cabia a Gideão era acreditar naquilo que Deus estava falando. Mas Gideão ele
ele duvida. Então ele, né, propõe a Deus aí, o orvalho vai ficar, né, vai ficar seco, vai ficar úmido, e aí ficou, né, aquele jogo de seco e úmido, úmido e seco. E aí ele reúne então, né, Deus prova que realmente a coelho, ele reúne 32 homens, que já era um exército considerado. 32 mil pessoas é um exército grande, mas para enfrentar um exército que tinha mais ou menos 135 mil soldados, no caso o exército midianita, era praticamente impossível você ganhar com 32 mil homens um exército de 135 mil. Então a tarefa já não era fácil no começo, né? Para a partida já não era uma tarefa fácil. Deus dificulta mais um pouquinho a situação, né? Porque Deus ele coloca para ele, olha, então você vai escolher aí, Deus retira, né? Deus retira desse exército 31.700 homens, manda voltar para casa, e Gideão fica com 300 homens ali para a batalha, o que torna a situação ainda agora ficou impossível. E aí vem a segunda lição, né? Se a primeira lição foi, a gente não deve transferir para Deus a responsabilidade que nós temos do erro que nós cometemos, a segunda lição agora é, Deus ele trabalha só com o impossível. A matéria-prima de Deus é o impossível. Então, existia uma possibilidade muito remota, mas existia uma possibilidade de Gideão conseguir ganhar aquela guerra com 32 mil homens. E existia também a possibilidade de, ao ganhar a guerra, porque ali no exército tinha pessoas que estavam liderando junto com ele, de você, no caso ele, Gideão ou os outros, acreditarem a vitória à própria força. Não, nosso exército é bom, a gente arrebentou a boca do balão e a gente ganhou essa guerra. Deus não se envolveu. Deus não esteve conosco nesse tempo todo, então não vai ser agora que ele está. Eles poderiam aventar esse tipo de justificativa, dizendo que eles ganharam a guerra pela própria força. Então Deus ele vai lá e torna a coisa impossível agora com 300. Então agora não tem como dar o crédito para nenhuma outra pessoa que não for o próprio Deus pela vitória. E aí vem a segunda lição então. Você e eu temos que aprender a dar o crédito a Deus sobre tudo que nós temos, as nossas vitórias, né? Tudo que você possui. Se você chegou onde você chegou, é porque Deus permitiu, Deus autorizou e Ele próprio venceu e rompeu as barreiras para que você pudesse passar. E não você com a sua inteligência, com a sua perspicácia, com a sua, com o seu conhecimento. Tudo isso é pó perto do conhecimento de Deus. Tudo isso é pó perto das estratégias que Deus tem para fazer você e eu vencermos as batalhas que nós enfrentamos. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que Deus ele é o responsável, ele é diretamente o responsável pelas minhas vitórias. Tá? Eu acredito todas as vitórias que eu tenho, tudo que eu possuo a Deus. Você deve fazer a mesma coisa também. Por que isso? Porque ao acreditar a Deus, você vai estar honrando aquele que realmente merece ser honrado. Pois muito bem, não satisfeito, eles vencem a batalha sem levantar uma espada, sem ir efetivamente para a guerra. Fizeram barulho, irmão. Quebraram o jarro, gritaram, fizeram barulho. Lá no exército midianita, eles já estavam apavorados, porque eles tiveram um sonho e tal, então eles já tinham um clima meio esquisito entre eles. Então, quando veio aquele barulhada de jarro quebrando e tal, eles perderam completamente a noção e mataram uns aos outros. Então Gideão ele vence aquela batalha sem levantar a espada. Então você imagina o seguinte, você tem um exército de 135 mil homens, e você vai lutar com esse exército com 32 mil homens. A tarefa não é fácil. Só que você, Deus fala para você, não, você vai tirar 31.700 e vai ficar com 300 homens. Tornou a tarefa impossível. Então, a maneira como Deus faz para a vitória alcançar Gideão
é mais espetacular ainda, porque ele não precisa sequer ir para a guerra, porque Deus lutou a guerra naquele momento. E aí vem nossa terceira, então, ensinamento de hoje. Deus, ele luta as nossas guerras, ele batalha as nossas batalhas e ele vence por nós. Qual é a nossa responsabilidade, então? Apenas se apresentar. Então perceba que você percebe que Deus, ele mastiga o bifinho e coloca na boquinha da gente, só para a gente engolir. A gente só precisa ir para o campo de batalha, porque a vitória é certa, é líquida e certa, desde que eu esteja na presença de Deus. Fora dela, você pode até alcançar, irmão. Não estou dizendo que você não vai alcançar. Você pode ser próspero fora da presença de Deus? Pode. Você pode ganhar muito dinheiro fora da presença de Deus, ficar milionário? Pode. Sabe por que acontece isso? Porque o sol, ele nasce para o justo e para o injusto. Se você trabalha, você merece ser remunerado por isso. Se você busca, você merece achar alguma coisa. Tá? Essa é a lei da vida. Então, qual é a diferença de você ganhar, de você prosperar na presença de Deus e de você prosperar fora da presença de Deus? Partindo do princípio que, vamos lá, eu vou até fazer uma brincadeira. Qual é a diferença entre um quilo de ferro e 1 quilo de algodão? Nenhuma, né? Tudo pesa 1 quilo. Então, qual é a diferença então entre um e outro? A diferença é exatamente a maneira como Deus faz. Não só isso, mas como você faz multiplicar tudo isso que você ganha na presença de Deus, né, de uma maneira saudável. Você pega o ímpio, né, vou falar agora de uma coisa que é verdadeiro, é cientificamente comprovado e tudo mais. O índice de suicídio, ele é muito maior em que classe social? Entre os mais abastados, que perdem tudo, certo? Então você é rico, fora da presença de Deus, você perde tudo, é como se você perdesse o seu chão. O camarada, ele não tem mais motivo para viver, então ele chega ao ponto de querer tirar a própria vida. O crente, quando ele perde tudo, quando acontece, se acontece, tá? Porque pode acontecer, de você fazer um investimento errado, de você prosperar na presença de Deus, mas naquele momento você não orou, não buscou e aí fez um investimento errado e perdeu. Qual é a diferença então? A diferença é que eu, na presença de Deus, eu vou buscar a correção. Eu não vou buscar uma solução fácil. Porque se matar é uma solução fácil. Você acaba com um problema ali. Você cria um outro problema na eternidade. E esse problema não tem como resolver. Então, qual é a grande sacada? É você ser próspero na presença de Deus. Por quê? Na presença de Deus, você, tendo ou não tendo, a sua riqueza ela não faz parte desse mundo. Você entende que você pode prosperar aqui, mas você sabe que a sua riqueza maior não faz parte disso aqui. O ímpio, ele não pensa dessa forma, ele vive aqui. Ele não tem essa dimensão do eterno, da eternidade. Então, tudo para ele, a jogada cartada final dele está aqui. Então, a gente não pensa dessa forma, pelo menos não deveria. A nossa riqueza, a gente pode prosperar nessa terra, ser muito, muito próspero, muito rico, muito, sabe? Mas eu tenho total noção de que tudo isso aqui vai passar. E que a minha riqueza verdadeira, ela não faz parte desse plano, ela está na eternidade. Então, a grande sacada acerca dessa história de Gideão, é evidente que a história de Gideão é uma história muito rica, que a gente pode tirar muitos ensinamentos dela. Mas eu acho que o maior ensinamento que você pode aprender de Gideão é aprender a submeter-se a Deus. Tá? Gideão, quando ele se submete a Deus, ele vence. Ele vence em uma batalha impossível, tá? Que é livrar o povo dos midianitas naquelas condições que eles tinham. Então, se prepara, porque servir a Deus é viver do impossível, é viver do imponderável, é romper barreiras, né? É vencer aquilo que é invencível, porque Deus vai fazer você prosperar, porque Deus vai fazer você vencer. Eu não estou falando de dinheiro só não, estou falando de tudo nessa vida. Tá? Vencer em todas as áreas. Amém, querido? Então fica com essa palavra nessa noite.
Que o Senhor possa te prosperar, te abençoar ainda mais, amém? E que domingo, né? Então domingo nós estamos aí, né, a todo vapor aí, voltando domingo. Infelizmente nem todos podem estar, tá? O pastor já vem falando, eu também venho martelando bastante esse assunto, porque é importante a gente falar sobre isso, sobre a situação que a gente está vivendo hoje. Então, a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação de desconforto. Então, você que faz parte do grupo de risco, né, a gente pede para que você não vá ao culto, porque existe um risco, é pequeno, mas existe um risco de você ser contaminado, de você se expor sem necessidade. Então, né, o culto vai estar passando ao vivo, você vai estar na sua casa, né, tendo a mesma experiência que a gente está tendo no culto, porque o Espírito de Deus ele vai estar aí com você, assim como estará aqui conosco. Amém? Então, mas aí, se você que é do grupo de risco, a gente pede, por favor, para você não ir. Aqueles que não fazem parte do grupo de risco, por favor, vá. Né? Por que vá? Por que ir? Para fazer volume, para fazer... Né? A gente não está pouco, né, interessado nessa questão de número. Eu posso falar por mim e com certeza eu posso falar pelo ministério também. A gente prega e ministra com a mesmo entusiasmo e a mesma vontade, se fosse para 2 ou se fosse para 1000. Então não é o número que nos importa, mas o que nos importa, na verdade, é ver você rompendo com o medo que está estabelecido. Existe um medo estabelecido na sociedade hoje, então a gente quer que você rompa aos poucos, né? Aos poucos a gente tem que voltar à vida normal, com segurança, com os critérios e tudo mais, mas é importante que a gente comece a deixar a nossa casa e fazer as nossas coisas. Então você que não faz parte do grupo de risco, a gente pede que você vá ao culto. Você que faz parte do grupo de risco, a gente pede que você fique em casa nesse primeiro momento e depois, com o tempo, as coisas vão se aliviando e você vai poder estar no culto também. Amém? Com relação ao regulamento, o pastor também já vem falando, né, diversas vezes sobre as regras, né, para estar no culto. Não vai ser permitido de forma alguma ninguém sem máscara. Inclusive, hoje eu vou estar passando em Madureira, eu vou comprar algumas máscaras, né, para sobressalente. Então, se chegar algum visitante sem máscara, ele vai ganhar uma máscara para ele poder permanecer no culto. Ninguém vai poder permanecer no culto sem máscara, irmão. Tá? É regra, é para ser respeitado. Não vai haver exceção. Se está no culto, tem que estar de máscara. Exceto, claro, aqueles que o pastor Moacir falou. Aquele que estará ministrando louvor, no momento que ele estiver ministrando louvor, e aquele que estiver ministrando a palavra, no momento que ele estiver ministrando a palavra, ele vai poder estar sem a máscara. Nós já fizemos a separação das cadeiras lá, botei a fita métrica com o maior carinho, 1,5 m, você vai estar sentado e o raio em torno de você, todos estarão distantes, 1,5 m de distância de cada um. As cadeiras não podem sair do lugar. Amém? Você vai chegar, você vai sentar na sua cadeirinha lá, não vai poder chegar para a esquerda nem para a direita, mas vou chegar um pouquinho para lá, vou chegar um pouquinho para cá, não pode, tá bom? Então, a gente já separou as cadeiras, a igreja vai ser higienizada, a gente está trabalhando firme, né? O pastor Marcinho ontem e eu ficamos ali até 11 horas na igreja, ajeitando o som, limpando as coisas, então, né, para poder receber os irmãos da melhor maneira possível. Então, peço aos irmãos, não mexam nas cadeiras, as posições elas estão certinhas, para você não ter risco de contaminação. Chegou na igreja, higieniza as mãos. Não precisa, né? A gente está ali cobrando, né? Igual fiscal, né? Cobrando ali, irmão, higieniza a mão, passa o álcool gel. Não precisa. O irmão sabe o que tem que fazer, ele vai lá e faz, e a gente vai ser feliz. Amém? Tranquilo. Acho que é tranquilo, né, irmão? Não vai ter dor de cabeça com relação a isso. Amém? Então, domingo, estamos voltando ao culto com uma série de regras, é verdade. Não é constrangedor, mas é chato, é difícil, mas é necessário. Amém?
porque se a fiscalização bater e a gente não tiver de acordo com a regra, vai ser criado uma complicação, um problema sério. Então a gente não quer ter problema com o governo, nem com nenhuma, nada. Então a gente confia nos irmãos aí, no bom senso dos irmãos e na obediência também. Então, os irmãos ficam com Deus. Até domingo. Escola Bíblica Dominical não vai ser gravada, né? Vai ser ao vivo lá na igreja, né? Já estaremos ao vivo. Amém? Eu acho que eu não estou esquecendo mais nada, não. Acho que eu já falei da máscara, né, que a gente vai comprar. Os irmãos de máscara, aqueles que forem ao culto. E, né, vamos estar aí orando, vai dar tudo certo. E Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Amém? Fica com Deus.